Olá, eu me chamo Leonete Ferreira de Moraes, sou discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UFPA. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a importância da fermentação para a humanidade. A fermentação ela acontece com muitos fungos, bactérias e células. Esse processo é importante para os seres vivos, porque ele gera energia para a realização de atividades vitais. Todos os organismos vivos retiram energias de moléculas orgânicas, sejam açúcares, aminoácidos ou ácidos. A fermentação ela tem um papel fundamental nisso, pois garante a manutenção da energia necessária para a vida, sendo utilizada na indústria de alimentos e de medicamentos. Aqui nós temos a imagem de produtos que foram fabricados com a produção da fermentação. Nós temos a cerveja, o vinho, o vinagre, pão, queijo, chocolate. Todos eles precisaram ser fermentados para que eles chegassem a esse processo. Então foi usada as leveduras para esse processo de fermentação. E o que são leveduras? Leveduras são uns fungos microscópicos que são utilizados na preparação de alimentos e de bebidas fermentadas. A fermentação ela é um processo pelo qual a matéria orgânica é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, adenosina de fosfato, em que ficará armazenada para ser utilizada posteriormente em diversas reações do organismo. Então, gente, nesse processo ocorre o que? A quebra de nutrientes, como a glicose, em produtos mais simples, a fim de que ocorra a liberação dessa energia no nosso organismo. Esse processo ele é realizado por algumas espécies de fungos, bactérias, protistas, bem como por alguns tecidos animais e vegetais. A fermentação ela ocorre na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico e seu saldo energético é menor do que o obtido por meio de processos aeróbicos, que ocorrem na presença de oxigênio. Aqui nessa imagem nós temos a massa do pão. Nela foi acrescentado o levedo para fazer a fermentação da massa. Aí foi criado essas bolhas que são causadas pelo levedo. Aí o gás oxigênio que é liberado nessa massa, ele contribui para tornar o pão leve e macio e ainda faz a massa crescer. Então o gás carbônico ele é o que interessa nesse processo. Etapas da fermentação. Na primeira etapa ocorre a fosforilação da glicose, que ao receber fosfato proveniente de duas moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativo. Nesta fase há então gasto de energia. Na segunda etapa ocorre a oxidação da glicose, sendo o agente oxidante o NAD+, que será reduzido em NADH. A energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP. Como foram gastos 2 ATP na primeira etapa, a glicólise apresenta um saldo energético final de 2 ATPs. Então, se houver a necessidade de ATP e ela for muito grande, nossas próprias células elas executam a fermentação que o nosso organismo necessita. Mediante seu produto final, a fermentação pode ser classificada de diversas formas. As principais formas de fermentação realizadas pelos organismos, sendo também as mais utilizadas pelas indústrias, são a fermentação alcoólica, que é aquela fermentação que ocorre a produção de álcool e gás carbônico no final do seu processo. E temos também a fermentação lática, que é aquela que no final do processo é produzido ácido lático. Fermentação alcoólica. Nela, o piruvato é reduzido a etanol, álcool etílico, num processo constituído por 2 etapas. Na primeira, o piruvato é convertido
acetaldeído, constituído por 2 átomos de carbono, e ocorre a liberação de dióxido de carbono. Em seguida, o acetaldeído é reduzido a etanol pelo NADH. Essa fermentação alcoólica é realizada por algumas bactérias, fungos, células e vegetais. Aqui nessa imagem nós temos o vinho que já foi fermentado. Algumas bebidas alcoólicas que são fermentadas ainda precisam ser destiladas para serem utilizadas. Aqui nessa imagem nós temos a massa do pão crescendo, que foi utilizada a fermentação alcoólica, que o dióxido de carbono liberado é responsável pelo crescimento da massa, como falamos antes, né? Que o gás carbônico ele é o principal agente desse processo, que ele faz as bolinhas crescerem com a presença do levedo e a massa vai ficando crescendo, ficando maior e mais aerada. Fermentação láctea. Ela é realizada por algumas espécies de bactérias, fungos, protistas e células animais, por exemplo. Nas células musculares humanas, quando o oxigênio é escasso. Na fermentação láctea, o piruvato é reduzido a lactato, um composto semelhante a ele. Nessa imagem nós temos o queijo, o iogurte, o leite e alguns derivados do leite. Todos eles são fermentados, são usados bactérias na sua fabricação. A fermentação é um processo utilizado há milhares de anos pelo ser humano, mesmo antes da compreensão de como ele ocorria. Já era utilizada para a fabricação de bebidas como o vinho e a cerveja e alimentos como o pão. Atualmente, a fermentação ainda é utilizada na produção de alimentos. Podemos destacar, por exemplo, a utilização da fermentação láctea na produção de iogurtes, queijos, a fermentação alcoólica na fabricação de vinhos, cervejas, pães, entre outros. A importância econômica da fermentação. A fabricação do vinagre ocorre pela conversão do etanol em ácido acético e é conhecida como fermentação acética. Além disso, a fermentação é utilizada também na fabricação de medicamentos, como antibióticos, entre outros produtos, como etanol, combustível, acetona e butano, solventes. Então, podemos perceber que a fermentação ela é muito importante, principalmente na fabricação de medicamentos, né? Porque os fungos empregados nas indústrias farmacêuticas para a produção de antibióticos e de outros medicamentos, eles são muito importantes, porque na fabricação dos antibióticos, porque os antibióticos eles matam as bactérias que estão presentes no nosso organismo devido à presença desses compostos. Então, outras bactérias importantes para o nosso organismo são os lactobacilos, né, que são presentes em alguns alimentos fermentados. Eles fazem muito bem para a nossa saúde, porque eles promovem o equilíbrio da nossa flora intestinal, melhorando a nossa qualidade de vida e, posteriormente, nos tornando pessoas mais saudáveis. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a importância dessa fermentação no nosso organismo e que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada!